vamos falar de uma classe gramatical muito importante que talvez você já tenha visto alguma coisa sobre ela, que são as conjunções, ou as palavras de ligação, né, que a gente chama em inglês de linking words. Então, primeiro a gente vai ver, como sempre, a teoria, para depois a gente partir para as questões mesmo na prática. Então, as linking words são conjunções que funcionam como conectivos nas frases. Então, elas desempenham o papel de conectar ideias, unindo termos ou mesmo orações. Por esse motivo, são elementos essenciais na comunicação, posto que colaboram com a coesão e coerência textual. E o que é a coesão? É a ligação, sabe, entre uma frase e outra. E o sentido que aquela ligação exprime é justamente a coerência. A coerência ela tem a ver com o sentido, certo? Aquilo que você fala não pode ser só bem conectado, mas também tem que ter um sentido. As palavras de ligação, elas podem expressar ideias de continuação, conclusão, adição, oposição, comparação e explicação. É importante lembrar que as conjunções são palavras invariáveis, ou seja, não sofrem flexão de número, gênero ou grau. Número, né, singular e plural, gênero masculino e feminino, e grau aumentativo, diminutivo e gênero neutro, certo? A gente já viu sobre isso, então vamos lá. Vamos ver aqui as classificações. Dependendo da função e desempenho, as conjunções em inglês são classificadas em conjunções coordenativas. O que são essas conjunções? Elas têm o objetivo de ligar palavras ou orações independentes, né, que possuem a mesma classe gramatical. Então, geralmente, elas aparecem no meio da frase, sendo as mais utilizadas como essas aqui, ó, que você já deve ter visto. O and, que quer dizer ir, o but, que pode significar porém, mais, contudo, todavia, o for, que a gente já viu, inclusive, utilizado em tempos verbais, só que nesse caso aqui ele tem esses dois significados, certo? Como esse tipo de conjunção. Pois, visto que, veja que ele vai aparecer mais no meio da frase, enfim, vai depender do sentido que quer se obter. Or quer dizer ou, e nor quer dizer nem, so quer dizer então, e yet quer dizer mais, contudo e porém. Mas Michael, yet a gente não estudou, que quer dizer já ou ainda? Sim. Só que no meio da frase, lembra que ele tem esse significado de já ou ainda quando ele vai lá no final? Pronto. Mesmo na interrogativa ou na afirmativa, o yet tem esses dois significados de já e ainda quando ele vai no final. Mas quando ele vai no início ou no meio da frase, aí ele tem esse significado aqui, ó, de mais, contudo, porém. Ele é o menos utilizado. O que é mais utilizado é o but, certo? O but é bastante utilizado. Então aqui tem alguns exemplos, você pode parar para poder anotar esses exemplos, certo? De frase. Aqui tem outro, ó. Veja, o yet ele está no meio da frase, tá vendo? E ele inclusive precedido por vírgula, ele pode inclusive ser substituído sem alteração de sentido pelo o but, por esse but aqui, tá ok? Então é só ter esse cuidado. Pronto, a próxima classificação são conjunções correlativas. O que é isso? Elas são da mesma forma que as conjunções coordenativas, as correlativas também têm a função de ligar elementos que possuem a mesma função gramatical. Só que ele vai correlacionar. Então, o que eles vão apresentar, essas conjunções? Elas vão apresentar mais de uma palavra, sendo que as mais utilizadas são. Então, veja que as correlativas elas têm essa ideia, né, de fazer uma ponte. Por quê? Porque é mais de uma palavra, tá vendo? Elas andam em pares. Pronto, se você quiser colocar como anotação aí, uma dica, elas andam em pares. Então, por exemplo, aqui esse as, a gente já viu lá nos adjetivos comparativos que a gente usa esse as aí como realmente para poder expressar essa correlação de um elemento com o outro. É um comparativo de igualdade. Se você tem alguma dúvida, dá uma olhada lá, uma checada naquela tabela, e você vai ver essa duplinha lá. Então, tá aqui o exemplo de frase, tá ok? Aqui tem outra dupla também, que é esse both e esse and, que quer dizer tanto e. Então, both gazpacho and tortilha. Então, tanto gazpacho quanto tortilha. Então, tá aí. Esse not only, but also, não só, mas também. Então, também é uma dupla de conjunções correlativas.
Esse either or, esse neither nor a gente já viu quando estudamos a respeito de pronomes. Então veja que o either e o neither são pronomes, mas com a dupla eles formam essa faz função, né, de conjunção, certo? Então tá ligado nisso aí. E tem esse novo aqui que é whether or. Então ele significa se ou. Então você precisa decidir se você vai para a festa ou vai para o cinema. Então tá aqui a outra dupla, tá ok? Outro tipo de conjunção são as conjunções subordinativas. Elas ligam orações dependentes, que são essas orações que têm de fato essa dependência, com uma oração que ela não tem dependência, ela é independente. Como assim? Vamos ver aqui. Ele diz aqui, né? Essas conjunções elas são diferentes das conjunções coordenadas, que ligam frases independentes. Uma oração independente, aí ele explica o que é a oração independente. É aquela que contém um sentido completo nela mesma, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, essa frase, eu vou para a praia. Isso aqui é uma oração independente. Já as orações dependentes, né, que ele botou em, mas é dependentes, necessitam de outras para fazer sentido. Por exemplo, because it was cold, porque estava frio. Você vê que está faltando alguma coisa. Né? Essa frase ela sozinha não tem um sentido completo. E aí ele traz aqui, ó, porque estava frio eu levei o casaco. Então você percebe que aqui é uma oração dependente. Então essa daqui já é uma oração independente. E aí a conjunção aqui ela é subordinativa. Por quê? Porque ela estabelece essa relação. Né? Aqui quer dizer por quê. E aí ele dá aqui alguns exemplos, né, de conjunções subordinativas. E aí a gente vê, né, o after. Então a gente já viu o after já, após, depois. Before quer dizer antes, antes que. Once quer dizer uma vez, já, que, desde que, assim que. Veja que esse once aqui também pode ser um advérbio, fazer uma função de advérbio, mas aí ele vai estar naquelas estruturazinhas, né? Se você está com a tabela aí dos tempos verbais, você vai ver que ele está em estruturas combinadas, né? Como once a week, once a day, once a month. Ele não está assim sozinho. Quando ele vem sozinho, aí a gente tem que analisar, né? Mas é um indicativo de que muito provavelmente é uma conjunção subordinativa, ok? Beleza. Since quer dizer já que, visto que, como, desde que, certo? Tem também essa outra aqui, otherwise, que quer dizer se não, caso contrário, do contrário, de outra forma. Still, que quer dizer contudo, todavia, apesar, no entanto, ainda assim. A gente sabe que o still ele tem um sentido mais de ainda, né? Mas você vê que o ainda está aqui, né? Então ele faz também essa função de conjunção subordinada. Esse until e esse till aqui também são conjunções. Até que, unless, quer dizer a menos que, a não ser que, salvo se. Você escolhe um desses significados aqui, ó. Você não precisa saber todos, não. Você escolhe um. E aí depois disso você vai aprendendo os outros conforme o tempo. Pelo menos os mais comuns, você pode escolher os mais comuns. O when você já conhece, ele também atua como conjunção, a gente estudou ele como pronome interrogativo, mas ele também atua como conjunção, né? Então, where, ele atua também como conjunção, ele faz essa função aí. E o while, enquanto, mas você vê que o significado não mudou, né? Tá o mesmo, é só realmente a classe gramatical a depender da colocação dele na frase. While quer dizer enquanto, whenever é quando, toda vez que, sempre que, e o if quer dizer se. Certo? Pronto. Então, a gente já viu aí. É importante a gente também ver alguns exercícios, né, de conjunções e conectivos. Só que aqui é relacionado a português. Se você quiser dar uma olhada nos exercícios de português, só para poder revisar um pouquinho dessas conjunções, mas a gente vai fazer também aqui com o inglês, certo? Fique à vontade. Então vamos lá.
A segunda parte aqui da teoria fala a respeito das conjunções, também chamadas de linking words. Tem a função de conectar ideias e frases, de formar e manter a lógica do discurso. Então, aqui estão as mais usadas. A gente vai falar aqui das 10 conjunções mais usadas em inglês, certo? Até porque não tem como a gente decorar aquilo tudo. Então, a gente vai focar nessas 10 e ir aprender mais conforme o tempo for passando, certo? Pronto, então aqui estão algumas dessas conjunções e aqui tem a primeira, que é esse although. Essa é uma conjunção subordinativa, certo? Ela entra como essa classificação aqui dentro das subordinativas como conjunção concessiva. Ou seja, ela traz uma ressalva que não anula o argumento principal. Você vê que o significado dele aqui, né, é embora e apesar de. Então, tem os exemplos aqui, você pode parar e anotar, tá ok? And, traduzido como e, é uma conjunção adicional, conforme o nome indica, ele adiciona informações à frase. Então, tem aqui, né, os exemplos, você pode anotar. O and é um tipo de conjunção coordenativa, certo? Dentro da classificação das conjunções que nós vimos, certo? Ele vai linkar duas informações independentes, duas frases, perdão, duas orações independentes. Because já é uma conjunção subordinativa. Explicativa. É óbvio, né, que é explicativa. O próprio significado de because quer dizer por quê. E aí, o because, ele é uma dupla que aparece muito com isso aqui, ó. Para todo o why tem o because. Why a gente já viu que é um pronome interrogativo e aí ele vai andar bastante acompanhado com o because, que é uma conjunção explicativa, ok? Beleza, então vamos lá. Aqui tem os exemplos, você pode anotar, ok? But quer dizer mais, a gente já viu. É uma conjunção dentro das conjunções coordenativas, é uma conjunção adversativa, ou seja, indica ideias opostas. Então, veja, essa frase aqui, ó, eu gostaria de viajar, e essa outra frase, eu não tenho dinheiro. São duas frases independentes. Então, por isso que é chamada conjunção coordenativa. Mas, com essas classificações, talvez você não tenha que se preocupar tanto, a gente vai ver com as questões, mas eu só estou explicando para você entender, certo? E o but está aqui para poder fazer essa ideia oposta. Eu gostaria de viajar, mas... Aí vem aqui o restante da frase, tá ok? Beleza. Outra conjunção adversativa, só que ela é mais formal, é esse however aqui. Quer dizer, entretanto, no entanto, indica ideia oposta. É a mesma coisa do but, só é trocar 6 por meia dúzia. Aí, certo? Só que ela é um pouco mais formal. O if é uma conjunção condicional, a gente viu muito o if quando a gente estava trabalhando o would lá no início, quando a gente estava vendo o verbo to be. Então o if ele era um sinalizador, né? Uma conjunção, então tá aí ele, né? Uma conjunção condicional, ele expressa uma ideia ou uma condição e está aqui os exemplos. É um exemplo de conjunção bastante usada também. O or é um exemplo de conjunção coordenativa e ele está dentro da classificação como alternativa. Ou seja, indica alternância ou opções, ou alternativas mesmo, né? Então, aqui está o pronome interrogativo, né, que você já estudou. Which is your favorite color? Blue, e aí vem a conjunção, or green. Otherwise é de outro modo, de outra forma, caso contrário. É uma conjunção alternativa também e indica ideia de alternância, certo? Então, a mesma coisa do or é trocar 6 por meia dúzia, certo? Você vê que ele está entre vírgulas aqui. Você precisa estudar bastante. De outra forma, não passará na prova, então é isso que ele está trazendo aqui. Foi até uma cobrança, né? Para quem é aluno aí. Ok, since a gente já viu quando estudou tempos perfeitos. Ele aparece bastante nos tempos perfeitos. Talvez você tenha colocado lá na classificação, né, como, talvez eu tenha colocado como advérbio, mas ele atua como conjunção, certo? É até uma correção aí, caso você queira ajustar aí, certo? Mas, enfim, ele é uma conjunção explicativa. Então, desde que, já que.
Só que, veja, o ajuste que eu quero dizer é que ele pode ser uma conjunção, certo? Nesse sentido, desde que, ou ele pode ser lá, no caso, um advérbio, certo? Então você separa as coisas, é isso que eu estou dizendo. Lá não está errado não, na tabela. O since, ele é de fato um advérbio ali naquele sentido dos tempos verbais. Por quê? Porque ele vai vir acompanhado até com uma data, né? Um ano. Então, since I was born. Então, desde 1992, I live. Eu vivo. Né? Então, estou dizendo, aqui é uma advérbio, né? Então, since aqui é um advérbio. Agora, lá no exemplo que a gente viu, aqui tem uma vírgula. Aqui ele tem esse sentido de desde que, ou já que. Então, desde que o governo cortou o programa de bolsas, eu terei que... Aí vai aqui o restante da frase. Então, veja que esse desde que, ok? So, ele quer dizer então, por isso é uma conjunção conclusiva, é usado para indicar a conclusão de uma ideia. Então, aqui os exemplos. Então, você consegue ver, né, a tradução e, inclusive, localizar onde é que esse so aparece. Você tem conjunções também, advérbios, na verdade, né, que atuam como conjunções, e também as conjunções, certo? Então, existem essas duas categorias gramaticais, que são os advérbios conjuntivos, né? Advérbios que fazem função de conjunção. É só isso que você precisa saber. E quais são eles? E aqui tem alguns exemplos, certo? E aqui também tem outros, certo? Que são advérbios que fazem função de conjunção. Aí você pode pausar o vídeo aí e anotar esses que são importantes também. Acredito, eles aparecem em questões, sim. Pronto, agora vamos fazer aqui um exercício que ele fala sobre as conjunções em inglês e dentro dessas mais comuns, né? Ele pede para completar com algumas dessas aqui, certo? Vamos lá. Então, na primeira aqui, qual seria? Veja, ele partiu da escola cedo. E aí vem aqui a outra frase, né? Ele não estava se sentindo bem. Opa! Então, veja que aqui é uma circunstância, aqui outra. E veja que essa segunda circunstância, ela justifica aquilo que aconteceu anteriormente. Então, se é uma justificativa, a ideia não é uma conclusão, nem uma ideia oposta e nem uma ressalva, né? Mas uma justificativa, um motivo. E quando tem a ver com essa ideia de motivo, a conjunção usada é justamente because, certo? Então, a ideia é because mesmo. Aí está aqui a explicação. Se você quiser pausar e dar uma lida, ok? Beleza, então, eu traduzi já a frase, né? Se quiser pausar e também tentar fazer, viu? Fique à vontade. Então, vamos lá. Aqui, né? A próxima frase. Nós... aqui tem um sentido de planejarmos, né? Passado do passado. É um tempo perfeito também. Só que, veja, o verbo to have ele não está no simple present, ele está no simple past. Aí quando acontece isso, esse tempo verbal, ele é chamado de past participle. Eu só vou mostrar para você que ele existe, mas a gente estudou já os principais, certo? E com base no que a gente já estudou, que é no present perfect, você vai entender esse daqui, esse past perfect, né? Esse não é past participle não, past perfect. Ele é formado dessa forma. É o verbo to have no simple past mais o verbo principal no past participle. Ok? Então, é nessa forma aqui que ele indica, ele é um passado do passado. Como assim? Vou colocar aqui, passado do passado.
que isso significa? Passado do passado. Significa que é uma ação que acontece antes de outra no passado. Certo? Então, I had gone to the mall when he arrived home. Então, eu fora para o shopping. No português é isso, né? É o passado mais que perfeito. No caso aqui, essa ação aqui, ela aconteceu ainda mais no passado, quando ele chegou em casa. Então, ele chegou em casa, só que depois dessa ação aqui, de eu ter ido para o shopping, entende? Então, é esse o sentido aqui desse passado do passado. Uma ação que aconteceu antes de outra. Então, quando ele chegou em casa, eu já tinha ido para o shopping. É isso que está dizendo aqui. Então, aqui a gente usa Past Perfect, ok? Beleza. Então, é isso que está acontecendo aqui, né? Nós planejáramos tudo, algumas coisas deram errado. É o que ele está dizendo aqui. Então, qual é a ideia aí? A ideia seria de conclusão, de oposição ou de uma concessão? De uma concessão, por quê? Porque você pode inclusive substituir aqui por embora, né? Embora nós planejássemos tudo, algumas coisas não saíram como planejado, deram errado. Então, é isso aí. Tá aqui a explicação, você pode pausar e dar uma lida, tá ok? Pronto, aqui. Qual é a ideia? Qual é a conjunção que a gente vai usar? Vai ser uma conclusão ou uma ideia oposta? Então, são duas frases aqui, né? Vamos lê-las aqui, traduzir. Estava muito frio, aqui é uma frase sem sujeito, a gente usa o it. Eu fechei a janela. Então, faz todo sentido, né? Uma conclusão aí. Estava muito frio, então eu fechei a janela. Então, é muito simples isso aí, de se entender, né? Eu espero. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Tá aqui a explicação. A próxima aqui ele comprou um livro, aí já é a que sobrou, né? Mas ela não quis lê-lo ainda. Então esse yet aqui está significando ainda. Não leu, mas ainda não leu, né? Ele mudou aqui a ordem, mas o yet ele aparece no final, ele tem o significado de ainda. O but aqui está fazendo essa ideia oposta. Veja que ele poderia também colocar yet aqui, só que ia ficar dois yets, aí para evitar essa repetição, inclusive o but é a melhor opção, para melhor escrita, ok? Beleza. Então, agora a gente vai fazer mais alguns exercícios antes de passar para os exercícios do concurso, certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem algumas frases e nessas frases a gente precisa encaixar essas conjunções. Algumas a gente não vai se preocupar, certo? Então eu só quero mostrar para você. Então eu já vou direto para a resposta e mostrar para você aqui. É claro que a gente vai fazer antes. Mas a ideia é usar as conjunções já vistas até agora. Então, aqui ele está dizendo, né? He's handsome, que quer dizer ele é bonito. Aí vem aqui a colocação para conjunção. He isn't smart. Então, o que ele está trazendo aqui? Aqui eu acredito que a melhor que se encaixa seria uma concessão, né? Porque ele não é esperto. Aqui ele é bonito, então são duas qualidades. Uma qualidade e outra defeito, né? Então você poderia entrar com uma concessão aí. Inclusive, é o início de uma frase, né? As concessivas, as conjunções concessivas, assim, embora, apesar de, o although ele aparece muito assim. Início de frase, tem uma vírgula e depois o restante da frase. Então aqui eu acredito que seria a melhor resposta o although. Ok? Olha, ele colocou however, contudo, que também é uma ideia oposta. Você vê, elas às vezes estão próximas, né? Então,
ele colocou aqui o however. Tranquilo, não tem problema. However também tem, né? Essa ressalva aí. Então, às vezes você pode cair mesmo nessa casca de banana, de confundir essa com essa daqui. Mas a gente foi próximo. Aqui, we know each other, a gente se conhece. We are not friends. Veja, nós não somos amigos. Então são duas ideias opostas. Nós nos conhecemos, mas nós não somos amigos. Então, qual seria a conjunção que entra aqui? Mais, né? O but. Então já está no cara e o but ele costuma aparecer assim mesmo. A vírgulazinha e depois vem ele. Aqui, bem no início da frase, they said they would go. Eles disseram que iria. They didn't appear. Mas eles não apareceram. Então, só corrigindo aí algo que eu falei. O although, ele aparece no início de frase, mas não tem a vírgula. Perdoe, acabei errando aqui. Veja, inclusive, no assunto aqui e no exemplo que a gente viu. Although, ele aparece sem a vírgula depois, tá vendo? Ele já aparece conectado com a frase. Então, eu acabei me passando aí nessa informação, viu? Às vezes o teacher erra, viu? É normal. Mas o importante é que eu me corrija. E corrija para você não aprender errado. Então, aqui seria o although, certo? A ideia é colocar um although aqui. Pronto, então seria isso mesmo. Então, embora eles disseram que iriam, eles não apareceram. Aqui, acredito que já sejam as outras que a gente não aprendeu, né? Mas tem esse tal do moreover aí. Vamos ver se a gente também viu ele por aqui no assunto. Sim, ele apareceu aqui. O moreover apareceu aqui como uma conjunção que quer dizer além disso. Então, she is really clever. Moreover, she's got the best grades in her class. Além disso, ela tem as melhores notas na turma dela. Então, veja que ele aparece no início e tem essa vírgulazinha antes dele. Então, vamos procurar uma frase que tenha essa construção bem parecida, né, que possa ser um grande indicativo de que seja. Aqui, essa frase aqui, muito provavelmente e essa também na G é. A H também, então a gente vai precisar ver o que é, certo? Aqui, considering your important position, I disagree with you. Então, considerando sua posição importante, eu desacordo de você. Desacordo, no caso, eu discordo, né? Se disagree quer dizer discordo. Então, aqui seria o quê? Que tipo de conjunção? Although também, né? Embora eu considere você estar numa boa posição, eu discordo de você. O although é um sinônimo de despite. Eu vou até só confirmar aqui. Despite. Se você quiser anotar, só como uma curiosidade, vamos confirmar, né? Primeiramente. Tá tendo outras palavras aqui, mas despite quer dizer apesar de. Ele pode sim ser considerado um sinônimo. Despite being late, although being late, sim. Então você pode considerar ele um sinônimo de although, certo? She's brilliant, e aí entra aqui. Acredito que even so and even so beautiful até é muito bonito. Even so ou as well as beautiful. É um desses dois. É um as well as beautiful. Aqui é um comparativo, né? Então, tanto quanto bonito. Então, mas a gente não aprendeu esses. Se caso apareçam lá nas questões, a gente vê. Aqui, there are important evidences to support this argument. Banana.
Physicists have been discussing this for a long time. Então, qual seria o sentido aí? Existem importantes evidências para sustentar esse argumento. Acredito que seja um moreover aqui. Além disso, físicos vêm discutindo isso por um longo tempo. É isso mesmo, moreover. I can't finish this report until tomorrow. Eu não posso terminar esse relatório até amanhã. E aí entra aqui a segunda, né? Nós não vamos ter tempo para discuti-lo no encontro. Eu acredito que seja um moreover também. Ou even so, também pode ser. Does, ele colocou como esse does aqui. O que é esse does? Pode ser que seja até um sinônimo de moreover. Assim, dessa maneira. Então, dessa forma, isso que quer dizer, portanto, se quiser anotar aí os significados de does, ele é importante, certo? Eu acredito que ele seja importante sim, para a gente aprender. We weren't willing to go. A gente não está pretendendo ir. We went to the party. Aqui, eu não sei dizer o que é, mas vamos arriscar. Although. Even so. O que quer dizer esse even so? A gente pode anotar aí. Mesmo assim, ainda assim, nós fomos para a festa. Embora, entra o sentido de embora aí também, né? Mas ele não quis considerar, acho que foi por causa da vírgula, né? Porque o although não precisa de vírgula. Tá vendo? Acabei me passando. Mas acontece. Aqui era só realmente para a gente arriscar e ver as respostas, e ver os significados e confirmar os sentidos, certo? Então, o teacher também pode errar, viu? A gente acertou aí alguns, outros erramos, mas para podermos acertar lá na frente. Então, vamos focar nisso aí, tá ok? Aí, nesses minutos finais de aula, a gente vai ver as questões referentes ao concurso. Então, a ideia é que a gente mantenha aí o estudo, certo? Agora com questões. Ok, então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui a parte de junções. Aqui. Pronto, então agora a gente vai ver aqui nas questões, certo? Inclusive a gente vai aprender algumas novas que talvez a gente não tenha visto, certo? Então vai ser bem enriquecedor essa parte aqui. Ok, então vamos começar com a 8 aqui, né? We won't believe your needs should have to wait just because it's 2 o'clock in the morning. A palavra because em destaque no texto poderia ser substituída por because ele traz uma ideia de motivo, ok? Então, o que seria aí a melhor resposta? Qual seria a melhor? How quer dizer enquanto, how quer dizer como, like também tem esse sentido de como, e since quer dizer desde. E aqui a gente não acredita que as suas necessidades devam esperar só porque, né? 2 em ponto da manhã, né? Então, just for seria a melhor resposta. Just for. Esse just aqui for, ele traz esse sentido, certo? Mas assim, talvez você não tenha isso tanto fixadamente, né? O for como esse sentido, mas a gente viu que o for, ele entra, né? Nesse sentido de visto que. Então aqui, inclusive, é um exemplo. Poder desperdiçar água, pois é muito importante nos dias de hoje, visto que. Então entra nesse sentido, certo? Então, só visto que são 2 da manhã, entende? Então, seria esse sentido aí, na letra E. Essa seria a nossa resposta. Só marcar aqui. Conjunções. Questão 8, letra E.
Ok. Vamos lá, vamos continuar, né? Então você vai ver outras conjunções novas aqui, certo? Que talvez você não tenha visto antes. Então a gente vai aprender algumas aí. Aqui ele pede para indicar a alternativa que melhor completa as sentenças. Então a gente vai começar daqui também, porque assim, quando você tem vários espaços, acaba facilitando pelo fato de você eliminar algumas alternativas, porque você já conhece outras, né? Então tem como você fazer isso também. Então vamos lá. Study harder. Vamos ver se a gente consegue fazer essa primeira aqui. You fail. Então ele diz aqui, ó, estude bastante, mais duro. Aí ele coloca aqui, né, você vai falhar. Então o que ele traz aqui, nesse você vai falhar? Então a ideia seria o que? Embora você vai falhar, então você vai falhar, or else, quer dizer, ou mais você vai falhar. Vamos ver o que quer dizer esse or else. A gente está aprendendo aqui, certo? De alguns significados que algumas conjunções aí podem apresentar. Então, or else significa um senão. Então, está parecendo que vai ser esse or else aqui. Also quer dizer também. Otherwise, eu acredito que também se encaixa aí, né? Que quer dizer de outra maneira, de outra forma, caso contrário, se não. Então a gente tem duas conjunções sinônimas que podem ser a nossa resposta, que seria esse although ou esse or else, certo? Então, ou essa ou a outra. Beleza. Então a gente vai por uma dessas respostas aqui. Então a ideia é que você foque nas questões diferentes, né? As alternativas diferentes são todas, então você vai poder ter a escolha, né, de ir pela que está mais fácil para você. Questão de tradução, você pode até pausar o vídeo e tentar fazer agora, tá certo? Então, I know nothing about it. Então eu não conheço nada acerca disso. Aí ele entra aqui, né, com uma conjunção, I can't help you. Então veja, I can't help quer dizer eu não posso te ajudar. Então, therefore, o que quer dizer therefore? Assim, outra dica, né? Se você percebe que essas conjunções são sinônimas, nem foque na mesma alternativa, nem foque nessa alternativa para você responder. Certo? Que eu acho que aqui vai ser o caso. Porque therefore quer dizer portanto. Portanto, eu não posso te ajudar. Faz sentido. E consequently quer dizer consequentemente, que também faz sentido. Então veja que focar nessa segunda aqui não é tão sábio, né? Besides aqui quer dizer além disso. E for quer dizer, significa esse visto que. Então, são diferentes, né? Na terceira, então a gente vai ver o que é aqui. Os editores continuam a publicar, visto que irregularmente 2 jornais, não. Além disso, irregularmente 2 jornais. Opa, combinou. Então a terceira combinou com esse besides aqui, certo? Então aparentemente a terceira é o besides. E aqui só restou o also, né? Também, also being a good doctor, he is also an excellent soccer player. Então vamos ver esse sentido de also aqui, para ver se ele tem esse sentido de além disso. O sentido, na verdade, que está aqui, né? The team won the game, also there were no injuries. Além disso, não houve lesões. Além disso, ser um bom doutor, ele também and é que não pode ser. Então, assim, aparentemente a letra D é a que está mais correta. Mas vamos conferir aí se é a letra D mesmo. Esqueci a questão. Aqui, a questão 15.
Questão 15. Ele marcou letra A. Vamos entender aí por que foi a letra A, né? Ele trouxe aqui o otherwise, que foi o que eu realmente julguei como correto. Acho que eu marquei errado aqui. Aqui, otherwise, de outra forma você vai falhar. O thus, eu marquei, eu estava me guiando errado aqui pela alternativa, acabei me distraindo. Mas o thus, ele se encaixa aqui também como sinônimo de consequentemente, certo? Esse albeit aqui, ele realmente pega, mas digamos que você não saiba, né, o que é esse albeit, e você vai para o último, que é besides, que quer dizer além disso que você sabe. Assim, é para você saber, né? Ele é bem comum. Então, além de ser, né, o besides, além de... Então, besides, ele entra nesse sentido de além de... Então, além de ser um bom doutor, ele é também um excelente jogador de futebol. Então, realmente a letra A combina. É porque eu estava me guiando aqui pela B, na listinha da B eu tinha marcado aqui o otherwise é o que mais se encaixa. Então, letra A é a nossa resposta, certo? Perdão aí. Mas, de qualquer forma, o que é esse albeit? Sinceramente, nunca vi isso, mas quer dizer, embora, não me preocuparia com essa daqui. Porque você já sabendo esses três, já faria questão. Ele aqui realmente é um ponto fora da curva, essa conjunção. Então, aqui é aquele tipo de questão, né, que você resolve fazendo pela maioria mesmo. Porque o albeit, até quem fala fluente, não conhece muito não. Ok? Beleza. Aqui, ó, na 16, ele veio trabalhando com o sentido da conjunção. E a gente viu essa questão dos sentidos, né? Então, por isso que é importante você saber, né? Se é uma conjunção que traz comparação, se ela traz consequência, se ela traz esse purpose, que é um propósito, ou um contraste ou uma causa. Então, são esses sentidos aqui. Se quiser anotar, então, comparação, consequência, propósito, que seria, no caso, motivo, né? Contraste, que são ideias opostas, e causa. Então, the word so in. Então, veja, a palavra está em destaque, então é porque ele quer saber sobre essa palavra, né? O que ela expressa. Então, so despite the extent to which loneliness affects nearly everyone at various times, it presents a challenge to researchers. Ok? Então, eu acredito que seja a causa, sabe? O so, ele pode ter esse significado, vamos dar uma olhada lá nas nossas anotações. So, então, né, ele entra aí como uma conjunção, ver se ele aparece aqui. Como são só duas palavras, ele é bem marcado aqui so. Então, por isso, é uma conjunção conclusiva, né? Ou seja, usada para indicar a conclusão de uma ideia. Então, ela tem significado. Só que aqui, enfim, vamos analisar, né? Vamos ver o que foi que ele respondeu lá, para entender se realmente é isso mesmo. Primeiro vamos traduzir a frase, se possível, aqui. Deixa eu pegar o sentido, se eu consigo traduzi-la. Talvez seja até uma expressão, apesar de, da extensão em que a solidão afeta quase todos em vários momentos, apresenta um desafio para pesquisadores. Então, esse so despite aqui tem essa ideia de apesar de. Então, é um contraste, né? Não, apesar de afetar quase tudo. Ou a letra D ou a letra E. Então, vamos dar uma olhada lá. Questão 16, conjunção. Ele colocou como letra B, tá vendo? Então a gente vai dar uma olhada aí para ver qual foi esse sentido aí que ele quis dizer. Ele trouxe como uma consequência. Então, so despite, vamos ver se isso aqui é uma expressão, porque às vezes tem um significado. So
despite. Não... Se tem alguma frase aqui. Ele traz como apesar de. Apesar de alguns sucessos, faz sentido sim ser uma consequência, de fato. Então é isso mesmo, uma consequência. Então, ok, né? É aquele tipo de questão que você aceita. Acontece, viu? É bom a gente pegar esse tipo de questão para a gente poder ver que, de fato, faz sentido. Ok? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Pronto, nessa questão aqui, que são conjunções que a gente já conhece, né? Nós vimos, não tem nenhuma nova. Então vamos lá. A frase está aqui, né? E aí ele pede para marcar a palavra que completa apropriadamente o espaço e expande a sentença, né? Então vamos lá. A ideia é traduzir o máximo possível para você poder captar o sentido. Outra coisa também que ajuda é a posição e a questão da colocação da vírgula, como eu já falei. Veja, a vírgula está assim, ó. Então pode ser, né, que seja aí um however, pode ser também que seja um but ou um yet, mas tem que ver o sentido, né? Ou também um although, um and, enfim, tudo a gente vai ter que analisar, não adianta, porque todos aqui poderiam se encaixar aqui, né? Eu pensei que a gente conseguiria eliminar algum, mas não tem problema. Vamos lá. Então, men not only cry less frequently, então os homens não só choram frequentemente, pananã, they also do it somewhat differently, mas eles também fazem isso de uma forma diferente. Então, essa estrutura aqui ela é bem familiar quando a gente viu as duplas aqui, não sei se você está lembrado. É o que está aparecendo, né? Not only, que seria not only, but also. But also. Então, eu marcaria a letra B, certo? Mas também o but ele pode ser substituído pelo yet e pelo however, que também entrariam aí, certo? Então, enfim, mas a letra B, dentro da dupla, né? Dentro dessas duplinhas aqui, né? Aqui realmente é o que melhor se encaixa. Então, 18, letra B. 18, letra B. Acertamos, que bom. Ok, então tá aí, questão 18. A nossa resposta, letra B. Ok, continuando aqui nas questões. Pronto, aqui, se a gente tiver alguma nova, é esse do aqui. O que é esse do? Do é um sinônimo para although. Você vai ver que é a mesma coisa, só que ele é colocado em uma posição diferente. Então ele pode ser também colocado no início, igual está aqui, mas ele também pode aparecer no meio. O although ele aparece mais, enfim, é um sinônimo. Só que a diferença é que o do ele aparece no final também, o although não é tão frequente no final. Mas enfim, é um sinônimo de although. Então você tem esse que é although, ok? Então although, veja, ele está mais no início, percebe? Só que ele também pode aparecer pelo meio. No final ele não é muito comum, como eu já falei aqui. É um dicionário bem inteligente, ele traz trechos de textos e aí ele consegue ver as formas mais comuns e usos em textos mesmo, certo? E o do, ele pode aparecer nas três posições, ou no início, ou no meio ou no final, né? O although só no início e no meio, certo? Então são sinônimos, é a mesma coisa, é trocar 6 por meia dúzia, ok? Então aqui tem um but, tem um so, esse then aqui, o que ele significa? Then, a gente vai ver agora. Ele é um sinônimo para so, então você pode colocar ele meio que ligado ao so, né? Então vamos ver os exemplos no texto.
depois, ele pode significar esse depois, ele pode significar esse então. Aqui ele está vindo numa estrutura, né? Desde então. Desde então ele aparece bastante com esse since then. Percebe? Ok, então esse if a gente já sabe, né? Quer dizer se. Então vamos lá. Veja, ó, o sobre o then. Então perceba que a resposta aqui praticamente seria a mesma, né? Então talvez não seja nem a C nem a D por conta disso, mas vamos ver. Então você quer ficar novo. Sit down and have a good think. Sente-se e tenha um bom pensamento. Então, eu acredito que parece ser uma condição, né? Se você quer ficar novo, sente-se e tenha um bom pensamento. O do, ele daria uma ideia de, apesar de você querer ficar novo, sente-se e tenha um bom pensamento. Mas você ficar novo, o but é mais, né? Não, eu acredito que a letra E seja a melhor resposta. A gente vai conferir agora questão 21, as conjunções. Letra E, é isso mesmo. Ok. Questão 21, letra E. Feita. Ok. Na 47, ele traz o seguinte, ele traz essa frase e veja que a conjunção é o yet. E aí ele inclusive traz o anunciado em português, né? Assinale a opção cuja conjunção tenha significado semelhante ao de yet. E a gente já viu que o yet, o significado dele é o mesmo do contudo, letra E. Moreover, a gente já viu que tem outro significado, talvez você tenha anotado aí, moreover. Além disso, despite também você já anotou, therefore, thus. Veja que nenhum desses se encaixam, então vamos conferir lá. Questão 47, letra E. Ok? Beleza. Então, questão 47, letra E, feita. Ok. Aqui a gente tem a 45 também, só que põe aí em jogo o tal do for. E um dos significados do for, que a gente já viu, é uma conjunção, né? Ele está onde aqui? A gente já viu, ele está por aqui. For. For. Isso, pois, visto que, então ele aparece aí. Ok, ele é uma conjunção que tem esse significado, né? Pois, visto que. Então ele vai fazer aí um sentido ligado com sou, né? Então vamos ver aí. O que tem mais ligação aí com esse pois e visto que, acredito que é o therefore. O therefore quer dizer portanto, né? Dessa forma, consequentemente, então, visto que, faz sentido ser o therefore como sinônimo aí. Então vamos ver. As you are reading these words, conforme você for ler essas palavras, you are taking part in one of the wonders of the natural world. Você está tomando posse, fazendo parte, na verdade, de das preocupações do mundo natural. Para você, and I belong to a species with a remarkable ability. Para você e eu, que pertencemos a espécies com uma habilidade marcável, nós podemos shape events, no caso, afunilar eventos nos nossos cérebros com precisão
notável. For you and I belong to a species. Precision. Então, the conjunction for can be understood as portanto, eu e você pertencemos a espécies ainda aqui, therefore, however, vamos ver o que ele colocou lá nas respostas. 45, né? Ele colocou a letra D. Então vamos dar uma olhada lá. Letra D quer dizer because. Então, veja, aí ele está fazendo um sentido porquê, né? Um motivo. Então, because you and I belong to species com uma... faz sentido sim, ser um because. Uma ideia de posição não, nem esse already também não entraria. O I também não, nem um portanto. Esse therefore, como você pode ver aqui, inclusive nos textos, ele aparece com a vírgula, né? Quando ele está no início, uma vírgulazinha. Então, acho que é por isso que também não está aqui dessa forma. Tá ok? Pronto, aqui a gente já viu esse ls, as well as. Ele entra como ideia de adição, logo de cara, mas vamos ver pelo sentido, né? Of course, the programmers, é claro que os programadores que criaram o sistema podem foresee, ver além, this would cause a problem, vai causar um problema, mas as well as a degree of short-termism, there was a widespread belief. Então, mais assim como, acredito que but as well as, eu acredito que ideia de adição mesmo, mas as well as um grau de termismo curto, existiu widespread disbelief, uma descrença com essa característica aqui, né, ampla, que ninguém poderia usar os mesmos computadores e programas quase 30 anos depois, né? Então, eu acredito que ideia de adição, né? Mas vamos ver o que ele colocou na resposta, né? Ele traz aqui condição, contraste, conclusão, mas só que talvez com esse but aqui o sentido se modifique, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada lá no que ele colocou, questão 48. Conjunção 48, letra D. É a adição mesmo, ok? Então, é isso. As well as quer dizer nessa ideia de adição, tá ok? Beleza. Você pode pausar também aí o vídeo e tentar fazer essa questão 54 para você entender aí o sentido. Tem um gabarito lá também, você pode conferir, certo? Outra questão também que dá para você fazer seria, deixa eu ver aqui, essa 60 também para você ver o sentido do but, ok? Questão 60, você pode fazer. Questão 54, né, que eu selecionei. Que mais aqui? Once, a gente também já viu, né? O sentido de once, a gente pode dar uma olhada aí nessa questão. Outra questão também é a 68, para ver o sentido de although. E ele, enfim, você vai fazer aí e vai me dizer o que foi que você entendeu. Aqui também dá para você fazer, que trabalha aquelas três ideias, né? Neither, either e both. Então, é interessante. Que mais aí que você pode fazer?
Esse while aqui, para você ver, né, o sentido de while, a gente não fez nenhuma questão com while, interessante você fazer, tá ok? E essa daqui, a 82. Pronto, eu selecionei algumas questões para você poder fazer e depois conferir no gabarito. E é isso. Espero que tenha sido uma aula proveitosa. O teacher deseja uma ótima semana para você e grande abraço. Valeu!